Oi pessoal, tudo bem com vocês? O objetivo dessa videoaula são dois, na verdade. O primeiro é relembrar as referências bibliográficas e as citações, como é que faz, só para refrescar a memória. E o segundo, e tão importante quanto, é dizer para vocês, a gente já vai, né, no momento que esse vídeo estiver com vocês, a gente já vai ter postado também um documento para vocês lerem sobre como vai ser a P1, e aqui eu tô aproveitando para relembrar. Então, na P1, vocês devem nos entregar até o dia 15 de maio o projeto de vocês, contendo a capa e a folha de rosto, com o título e o nome de vocês, né? E o nome do orientador, a introdução, que vocês já meio que já tinham feito e só estavam corrigindo, o objetivo e a hipótese, e claro, as referências bibliográficas, que são no mínimo nessa fase 7, tá? Professor, os instrumentos, sujeitos e procedimentos, por enquanto não. A gente vai colocar isso para P2, tá certo? Então, algumas coisas importantes, rápidas, só para relembrar de referência e citação. Primeira, sempre utilizar, como está aqui no slide, fontes confiáveis, né? Toda a escrita, vocês não podem copiar as coisas, a escrita deve ser baseada nas referências, e quando tiver cópia, é citação direta, que tem a maneira de fazer. E uma coisa essencial e muito importante que a gente tem que lembrar é que toda citação, então tudo que vocês citarem no texto, todos os autores devem estar na referência e vice-versa. Todas as referências biográficas devem estar citadas no texto. Isso conta ponto e a gente confere uma por uma, que é um item super importante dos trabalhos acadêmicos, tá? Então, só para relembrar aqui para vocês, as citações a um ou dois autores, como é que a gente faz, né? Podendo ser no começo ou no final da frase. 3 autores ou mais, a gente usa o último sobrenome do primeiro autor e a expressão latina et al. Lembrando, nas citações durante o texto, a gente sempre coloca o ano da publicação, tá? Eu tô passando rápido porque a gente já falou isso 2 vezes na classe. Citações diretas, só para relembrar. Então, quando eu preciso copiar uma parte porque ela tá muito importante, ela tá muito interessante, eu não consigo reproduzir com as minhas palavras, ou é uma lei, ou é uma definição, alguma coisa bem importante, então eu posso copiar. Se forem 3 frases, eu copio entre aspas, normal, no meio do texto, e se for maior que 3 linhas esse trecho que eu vou copiar, eu diminuo a fonte, coloco fonte 10, não coloco espaçamento entre linhas e nem aspas, e faço um recuo da margem à esquerda, como tá aqui no exemplo. Então, vai ficar um pedaço do texto recuado, tá? A gente também coloca aqui para vocês a citação de citação, né? Lembra do APUD? Lembra que APUD é citado por. Então, por exemplo, aqui, De Rose Júnior e Vasconcelos, APUD Gonçalves. Significa que esses 2 autores aqui, nesse ano de 1997, foram citados por Gonçalves e Belo em 2007. Então, se eu tô lendo um autor, eu tô lendo aqui Gonçalves e Belo, 2007, e lá nesse texto eles citam esses autores aqui, e eu não tenho acesso, não consigo encontrar esse artigo ou livro original, eu faço o que a gente chama de citação, usando a expressão em latim apud, tá? Então, essas são algumas regrinhas de citações que vocês vão usar durante o texto. Agora, vamos falar das referências. Então, a referência é quando eu coloco o todo, né, o artigo que eu usei, por exemplo, para falar de frequência cardíaca, que é o exemplo que está aqui. Então, eu vou colocar todos os autores, sempre lembrando o último sobrenome do primeiro autor, seguido das iniciais dos nomes, tá? Do primeiro nome. Então, o VAP aqui, vamos dizer que é Walter Amparo, Paris da Silva. Então, ele coloca da Silva VAP, tá?
Só para relembrar como é que a gente faz. Aí depois vem o título, a abreviatura da revista científica. Aqui, ó. Onde eu consigo a abreviatura da revista? No próprio artigo já vem tanto a abreviatura da revista, como é que ela é abreviada, o nome dela, o ano, o volume e as páginas. Todas essas informações que a gente pede, o próprio artigo nos dá, tá? Porque todo mundo, essa é a forma correta de fazer a referência, então o próprio artigo fornece essas informações. Referência de livro, que vocês também usam bastante, então os autores do livro, o título do livro em negrito, como tá aqui, o Fisiologia do Exercício, a edição, se não tiver edição no livro é porque a primeira edição não precisa colocar, a gente coloca só a partir da segunda. O local, a editora e o ano. Aonde que eu vejo o local, a editora e o ano e a própria edição? Tem a carta cartalográfica, que a gente chama. Então, quando vocês abrem o livro, nas primeiras páginas tem um retângulozinho com todas essas informações. Às vezes vem até formatado como a gente deve fazer a referência, tá? Então, é bem tranquilo. A gente tem aqui como é que a gente faz referência de textos da internet. Então, se eu peguei um texto, aqui eu coloquei no site da Sociedade de Cardiologia, tá vindo aqui dos sócios da Sociedade de Cardiologia. Então, foi uma pesquisa que a gente fez. Então, você coloca o sobrenome do autor. No caso aqui não tinha, e se não tiver, não tem problema, tá? A gente coloca o título do artigo, disponível em, né? Aí você vai lá e copia o link e quando foi o acesso, tá? Aqui, ó, aqui embaixo, aí eu com a mania eu tava indo apontar aqui no computador. O nome do autor pode ser omitido. Então, como eu falei no começo, se a gente não tiver o nome do autor do texto, não tem problema ele ser omitido. Tá? Referências de teses e dissertações e TCCs só se forem de graduação, mas de preferência só tese de doutorado e dissertação de mestrado, também tem a forma correta aqui, né? O nome do autor, o título em itálico da tese, aí vem o ano, o número de folhas, se é uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, o local onde foi realizada, né, a faculdade, a instituição, que é a faculdade, o local, então aqui foi a Universidade Portuguesa, em Lisboa, no ano de 1994. Tá? Esses são os que vocês mais usam. E por último, a referência de associações ou órgãos. Então, por exemplo, se eu pego o Ministério da Saúde, eu peguei um texto no Ministério da Saúde. Então, como é que eu vou citar? Coloco o Ministério da Saúde, o título do artigo que eu peguei lá, a cidade, a editora se tiver, porque significa que já foi publicado em algum manuscrito desse ministério, e o ano. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A formatação, mas na verdade isso aqui tá aqui para vocês, mas se vocês acessarem o arquivo que a gente enviou com a formatação, ele já tá certo, né? Com o trabalho propriamente dito, já tá na formatação certinha, é só vocês encaixarem os dados de vocês do trabalho, tá bom? Então, lembrando, vocês têm até dia 15 do 5, 15 de maio, que é o último dia de provas, né? Lembrando que vocês vão ter semana de provas de 4 a 15 de maio. A gente deixou vocês nos entregarem até 15 de maio. Quem já tiver com isso pronto e revisado, já pode nos mandar que a gente vai começar a corrigir, tá? Acho que é isso, importante mandar para o orientador, né? Sempre importante. E a gente vai fazer ainda essa semana a reunião no Zoom com vocês para poder tirar as dúvidas, certo? Ó, beijo para todos e nos vemos em breve.